Damos as cordiais boas-vindas a todos os irmãos e irmãs. É um prazer estarmos juntos para a reunião de meio de semana, reunião Vida e Ministério. Para iniciarmos e para prepararmos o nosso coração para o programa espiritual que se segue, convidava todos, por favor, a ficarem de pé para entoarmos o cântico inicial número 94. Muito obrigado pela Bíblia. E depois, em seguida, o irmão Henrique Soares realizará a oração pela congregação com um pedido de bênção para todos nós. Obrigado, irmão Henrique, por ter expresso o agradecimento a Jeová por podermos estar presentes e lhe dar louvor aqui na reunião. Por essa razão, o Senhor Jeová deve estar, com certeza que estará muito feliz por nós estarmos aqui presentes. Vamos ter um excelente programa espiritual. Desde já, deixamos uma sugestão a que todos possam ter o máximo de concentração para aprendermos das excelentes provisões de Jeová. Vamos falar como podemos aumentar o nosso amor pelas leis de Jeová. Vamos observar dois exemplos do passado, um positivo, outro menos positivo, mas como nós podemos tirar ensinamento desses dois relatos e poder aplicar na nossa vida. Depois vamos também aprender nesta reunião ainda como podemos pensar como Jeová. Será que nós, como pessoas imperfeitas, podemos, de facto, adquirir as suas qualidades, adquirir o seu amor e também poder agir como Jeová pensa? Vamos ver no programa depois mais à frente. E um outro aspecto que nos aguarda serão alguns lembretes e para um momento especial que todas as testemunhas de Jeová aguardam, que é a comemoração da morte de Jesus. Aproxima-se rapidamente. Algumas informações úteis serão transmitidas a todos nós. Vamos então passar desde já aos tesouros espirituais. O irmão Alexandre irá considerar esta parte com todos nós e tem o tema: Aumente o seu amor pelas leis de Jeová. Gostaria de se sentir mais próximo de Jeová? Gostaria de sentir a sua amizade com Ele mais vincada? Ou até de ver as suas orações respondidas? Hoje vamos ver como a intensidade
do seu amor, do nosso amor pelas leis de Jeová, vai determinar o grau de aprovação que Jeová tem por nós. É verdade. Não é por acaso que o tema deste discurso é aumente o seu amor pelas leis de Jeová. É como aumentar o volume da aparelhagem do seu som. O volume do som, quanto maior for o volume, melhor nós vamos escutar. Não é verdade? Melhores são os resultados. Então o que nós temos de aumentar é precisamente o volume do apreço ou do amor pelas leis que nós temos por Jeová. Então vamos analisar 2 exemplos bíblicos para ver como realmente isso se processa, o de Saul e o de David. Saul era um homem que tinha boas qualidades e recebia bênçãos de Jeová. Jeová deu-lhe o privilégio de ser o primeiro rei da nação de Israel. Ele orava a Jeová e Jeová respondia-lhe às orações. A ponto que a Bíblia diz que o Espírito de Deus tornou-se ativo em Saul. Ainda, também pelas responsabilidades que ele tinha como rei, ele conhecia muito bem as leis de Jeová. No entanto, talvez fique surpreso com o desfecho da vida de Saul. Vamos ler juntos 1 das Crónicas, capítulo 10, versículo 13 e o versículo 14, e vamos tentar analisar qual era o grau da intensidade do apreço que ele tinha pelas leis de Jeová. Então, 1 das Crónicas 10, 13 diz o seguinte: Assim, Saul morreu por causa da sua infidelidade a Jeová, por não ter obedecido à palavra de Jeová, também por ter consultado uma médium espírita em vez de consultar a Jeová. Por isso, ele entregou-o à morte e transferiu o reinado para David, filho de Jessé. Então, como é que isto é possível? Um homem com boas qualidades, com privilégios elevadíssimos na organização de Jeová, com bênçãos de Jeová, conhecia bem as leis de Jeová e, no entanto, teve este desfecho, como acabamos de ler. O que é que falhou? Vamos pedir para projetar a gravura que está no nosso manual de atividades e analisar do lado esquerdo. Vemos aqui Saul oferecer sacrifícios a Jeová, contrariando a lei do próprio Jeová com respeito a isso, que o proibia de fazer isso. Apertado por o exército filisteu, que diz a Bíblia que era como a areia do mar, aflito, consultou Samuel. Samuel combinou com ele em Gilgal oferecer sacrifícios. No entanto, atrasou-se, mas Saul não aguentou, não esperou e arranjou uma alternativa. Ele próprio criou uma solução, fez ele os sacrifícios que lhe estavam, que estava concebido só aos sacerdotes, não é? Obrigado pela imagem, pela gravura. Então o que é que isto mostra? Saul não mostrou apreço pelas leis de Jeová. O volume ou a intensidade do amor que ele tinha pelas leis de Jeová era muito baixo nesta ocasião, por isso ele desobedeceu. Posteriormente isso, ele não executou o julgamento contra os amalequitas, conforme Jeová tinha ordenado também. Depois disso, também nutriu ódio e ciúme pelo servo de Jeová David e tentou matá-lo, além disso. Numa nova tentativa de ataque dos filisteus, ele viu-se apertado e consultou ou recorreu ao espiritismo para pedir ajuda. Por isso, Saul tentou arranjar soluções por sua própria conta e o resultado foi aquele que acabamos de ler, a desaprovação de Jeová e, consequentemente, a sua morte. Por outro lado, temos outro exemplo, o exemplo de David. A dada altura, David estava refugiado numa caverna junto com os seus guerreiros e os filisteus ocupavam o território, o que condicionava o fornecimento de água e alimentos para eles. E David sentiu sede e expressou isso aos seus guerreiros num desabafo. Vamos ler juntos 1 das Crónicas, capítulo 11, e ler os versículos do 17 ao 18. Vamos ver o que é que sucedeu. David expressou o seguinte desejo: quem me dera beber da água da cisterna que fica junto ao portão de Belém. Em vista disso, os três invadiram o acampamento dos filisteus,
tiraram água da cisterna que fica junto ao portão de Belém e trouxeram-na a David. Note o que aconteceu. Qual foi a reação de David? David, porém, não a quis beber e derramou-a para Jeová. Mas então, estes homens arriscaram a sua própria vida para matar a sede a David e chega lá e ele rejeita a água. Vamos pedir para projetar novamente a gravura e analisar do lado direito e vemos essa cena. O guerreiro a entregar a água a David, mas a expressão no rosto de David é uma expressão de lamento. Como é que isso pode ser? Fez um favor e tem uma expressão de lamento, não é? O que é que David estava a justificar ao seu servo? Foi exatamente as palavras que estão registadas no versículo 19. Ele estava a dizer: por respeito ao meu Deus, eu nunca faria tal coisa. Como é que eu poderia beber o sangue dos homens que arriscaram a vida? Pois eles arriscaram a vida para trazê-la. Assim, ele não a quis beber. Será que foi David que ordenou buscar a água? Será que foi David que foi buscar a água? Não. Será que foi David que arriscou a sua vida para ir buscar a água? Também não. Mas mesmo assim, ele decidiu rejeitar e não beber essa água. Porquê? Conforme o versículo 19 diz, ele sabia que Jeová considera que a vida de uma pessoa está refletida no sangue. E conforme existir um sacrifício animal, esse sangue tem de ser derramado em terra e não deve ser ingerido. E ao arriscarem a vida para ir buscar a água, então essa água passou a simbolizar o sangue ou a vida daqueles guerreiros. E é como se ele dissesse: como é que eu iria beber o vosso sangue? Eu prefiro morrer à sede. Então David rejeitou. É muito interessante. Isto mostra bem o apreço que David tinha pelas leis de Jeová. E Jeová aprovou esta atitude. Escolheu David como sucessor do rei Saul. Passou a ser o rei de Israel. E nós também podemos desenvolver este desejo, o mesmo desejo de David de fazer aquilo que é certo. E de que forma? Como diz o manual, podemos aprender a ver as coisas do ponto de vista de Jeová. E como fazemos isso? Bem, em primeiro lugar, podemos orar assim como David orava. Temos aqui um exemplo, o Salmo 25:4. Faz-me saber os teus caminhos, ó Jeová. Ensina-me as tuas veredas. Então podemos pedir a Jeová que nos ensine a seguir os seus caminhos, a seguir as suas leis, mediante mesmo dificuldades como ele enfrentou. E também podemos pensar da seguinte forma. Imagine que tem problemas com sono, a dormir à noite. Então decide ir ao médico e o médico prescreve-lhe uma dieta, exercício físico, prescreve-lhe também algumas mudanças nos hábitos e decide aplicar. E isso funciona e começa a dormir bem. Como é que se sente? Gratidão pelo médico porque lhe deu a fórmula para resolver o seu problema. Mas também passou a adotar essa prescrição para o resto da sua vida, talvez, não é? Passou a ter, a prezar essa prescrição, não é? Do mesmo modo, o nosso Criador também nos dá leis que servem para a nossa proteção. É verdade. Por exemplo, ele dá-nos leis que mostram como é que ele pensa acerca da mentira, da desonestidade, do roubo, da imoralidade sexual, da violência, do ocultismo. E quando nós aplicamos essas leis na nossa vida, vemos a nossa vida a melhorar. Então, da mesma forma, sentimos-nos gratos ao Criador por nos ter dado estas leis e também passamos a prezar muito as leis porque elas funcionam na nossa vida e adotamos na nossa vida e a nossa vida se torna muito melhor. O que é que aprendemos então? Aprendemos que o volume e a intensidade do nosso amor pelas leis de Jeová pode aumentar, mas também pode diminuir. E pode diminuir ao ponto até de abafar completamente a voz de Jeová. Isso seria trágico para nós. Mas também aprendemos que não basta ler a Bíblia, não basta ter conhecimento das leis de Deus, não basta termos privilégios na congregação, temos de amar intensamente, de uma forma íntima, as leis de Deus, as leis de Jeová, assim como David.
e isso resultou em bênçãos para ele. Também aprendemos que nós podemos desenvolver o mesmo desejo que David por aprendermos a ver as coisas do ponto de vista de Jeová. Então, querido irmão, querida irmã, acha que consegue uma solução para o seu problema por conta própria? Acha que consegue um atalho? Tenha cuidado, tenhamos cuidado com isso. Todos nós podemos ser como Saul ou podemos ser como David, não é verdade? Mas analisemos os resultados. Qual é que vai escolher? Aumente o apreço e o amor pelas leis de Jeová e obedeça, mesmo que isso possa lhe parecer que seja um sacrifício ou mais difícil. Como vimos, se o fizer, Jeová garante-nos que não vai deixar de dar uma resposta aos seus problemas e aos seus pedidos de ajuda. Obrigado, irmão Alexandre, pela sua participação. Apreciamos muito e queremos, de facto, lhe agradecer por nos ter ajudado a todos a que possamos aumentar o nosso amor pelas leis de Jeová. Na continuação do programa da reunião, é uma parte em que todos podem participar com os seus comentários preparados, que são as pérolas espirituais, e o irmão Cristiano irá cuidar desta parte. Então, assim como o irmão Areias nos disse, vamos agora partilhar com todos as nossas pérolas que encontramos na nossa leitura. Mas para já gostaria de começar por ler 1 de Crônicas, capítulo 12, o versículo 33. Quem gostaria de ler? Irmã Filipa, por favor. Da tribo de Zebulão havia 50.000 homens que podiam servir no exército em formação de batalha, com todas as suas armas de guerra. Todos apoiavam David com plena lealdade. Então, que bom exemplo é que os 50.000 homens da tribo de Zebulão deixaram para nós. A irmã Bia. Obrigada. Então, esses homens nos mostraram que devemos agradar a Jeová de pleno coração e não levar uma vida dupla. Isso é difícil porque o nosso coração ele é inclinado para a maldade. Mas, ao participarmos da pregação, das reuniões, orar a Jeová e fazer o nosso estudo pessoal, iremos servir a Jeová assim como esses 50.000 homens da tribo de Zebulão, com plena lealdade. Muito bem, obrigado. Irmã Dulce. Algo também que me ensinou este exemplo destes 50.000 homens é que lealdade exige ação, não é passividade. Eles agiram quando Jeová precisava, eles encararam a mudança de reinado como uma designação da parte de Jeová e então quiseram apoiar o novo rei Davi. Enquanto que outras tribos, também aparentemente leais, mas não quiseram deixar as suas riquezas, os seus bens, e tiveram além disso medo de Saul. Então estavam a ver para onde é que o pêndulo ia cair, se para Saul, se para Davi, então depois iam agir. Então isto me ensina que nós devemos agir no tempo certo de Jeová. No Armagedão todos vão querer vir em auxílio de Jeová, mas e atualmente será que estamos dispostos a deixar a nossa zona de conforto? Quando Jeová pede algo de nós, todos temos que melhorar, começando por mim. Muito bem, obrigado, irmã Dulce. Também, irmão Ernesto. É interessante que a sentinela que dá apoio a esta parte faz alusão a Apocalipse capítulo 3, versículo 16, onde Jesus diz: tu és morno, não és quente nem frio, vou vomitar-te. E há uma sentinela muito antiga que diz: Cristo Jesus até desassocia as pessoas por motivos que provavelmente considerávamos menos graves do que todas as outras coisas que nós já conhecemos. Ser morno ou não ser quente nem ser frio, não é? Levar um cristianismo em banho-maria, não há dúvida que perante Jesus pode resultar no céu numa desassociação. Então nós queremos ser como estes homens, zelosos pela verdade. Muito bem, obrigado. O ponto está coberto. Vamos dar seguimento à próxima pergunta, que é, na leitura bíblica desta semana, que pérolas espirituais encontrou a respeito de Jeová, da pregação ou de outro assunto? Vamos começar no Zoom pela família dos reis.
Achei bastante interessante o que li no capítulo 11, versículo 9, onde mostrou que Davi tornou-se cada vez mais poderoso e teve várias conquistas, porque Jeová dos Exércitos estava com ele. Então, isso aumenta a minha determinação de continuar a apoiar o lado de Jeová, porque só teremos sucessos verdadeiros se tivermos com Jeová. Muito bem, obrigado. Irmão Luís. E é interessante ver a veracidade da Bíblia a cada capítulo que passa. No primeiro livro de Samuel 31:10, mostra que os filisteus colocaram a armadura do rei Saul na casa das imagens de Astorete e prenderam o seu corpo morto à muralha de Bet-San. Ao passo que o primeiro livro das Crónicas 10:10 mostra que puseram a armadura dele na casa do seu Deus e o crânio dele prenderam à casa de Dagão. É interessante que numas escavações feitas em Tel el-Uzn foram descobertas ruínas, e foram descobertas ruínas destes dois templos, de Astorete e Dagão. Ou seja, mais uma vez, a Bíblia prova-se íntegra, infalível, quanto à existência destes templos a Bet-San. Isto aumenta a nossa fé, a nossa confiança na Bíblia e também nos ajuda no ministério. Muito obrigado. Irmão António. Achei muito interessante o capítulo 11, versículo 22 e 23, porque fala de Benaia, que foi um homem muito corajoso. Algumas das façanhas que realizou foi matar um leão. Também matou um egípcio de tamanho extraordinário. Como é que ele conseguiu fazer isso? Porque ele era corajoso. Bem, nós hoje também podemos ter grandes desafios, como um gigante egípcio. Talvez às vezes alguma modalidade no ministério, às vezes abordar alguém na rua, ou trabalhar no comércio. Ora, se nós pedirmos a Jeová ajuda e também confiarmos e pedirmos ajuda aos nossos irmãos, nós vamos conseguir vencer com coragem, tal como também Benaia venceu esse desafio com a ajuda de Jeová. Muito obrigado, irmão António. No Zoom, a irmã Samuel Alves. Então, no 12, 32 e o 38, diz que havia nas multidões alguns que tinham conhecimento para discernir os tempos, para saber o que Israel devia fazer. Portanto, eles estavam prontos para aceitar a liderança de Davi na guerra e a servi-lo de pleno coração. Nós hoje também sabemos em que ponto estamos na corrente do tempo e sabemos que estamos numa guerra espiritual, mas também sabemos que estamos dispostos a nos deixar guiar pelo Davi maior, que é o nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo, e a segui-lo de pleno coração. Muito obrigado, irmã Sameiro. O irmão Henrique aqui à frente. Capítulo 12, versículo 2. É interessante ver que a tribo de Benjamim era perita no uso da funda. Então, porque é que alguém da tribo de Benjamim, como Saul, por exemplo, porque é que não desafiaram Golias com a funda? Será que acharam que não seria suficiente para matar este gigante? Seria de esperar que o fizessem, mas foi David que o fez. Ou seja, não é só por termos habilidade em algo ou até disponibilidade que vamos dar aquele passo em frente, vamos enfrentar o medo e avançar. Não, é fundamental, assim como David, ter muita confiança em Jeová e querer agradá-lo. David tinha, avançou, Jeová protegeu e Jeová usou-o muito por causa disso, porque David tinha plena confiança em Jeová. Muito obrigado, irmão Henrique. Irmã Denis, se não estou em erro. Capítulo 10, versículo 14 me enseña que siempre debemos esforzarnos por averiguar qué piensa Jehová de lo que vamos a hacer. Para ello, la organización nos ha enseñado que es importante estudiar y entender la Biblia. Y, por supuesto, hay cristianos maduros que pueden ayudarnos a tomar la decisión correcta. Claro, ellos no deciden por nosotros, pero nos pueden ayudar a ver diferentes opciones. Obrigado, irmã. Agora no Zoom, a irmã Sílvia Costa. Em 1 Crónicas 12, 1 e 2, fala que os próprios irmãos do rei Saul, membros da sua tribo, de Benjamim, colocaram a escolha de Jeová acima das questões pessoais e tomaram a sua posição ao lado do rei David. Este é um excelente exemplo, pois os vínculos e afeições familiares podem ser muito fortes. Isso é tanto natural, como também está de acordo com o arranjo de Jeová. Contudo, o nosso apego à família não deve nunca estar à frente da nossa lealdade a Jeová. Muito obrigado, irmã Sílvia. Aqui o Moisés à frente.
Primeira de Crónicas 11:5 mostra que os habitantes de Jebus fizeram um pouco de David. Depois no relato de 2 Samuel ainda é mais detalhado todas as zombarias que eles fizeram a David. E no entanto, aqui diz que David apoderou-se da fortaleza de Sião. E como é que isso foi feito? Lá está, sem a ajuda de Jeová, isso não seria possível. De hoje em dia também, coisas que parecem impossíveis aos nossos opositores, elas acontecem, não sabemos porquê. Mas só mesmo com a ajuda de Jeová, se confiarmos nele, nós podemos conquistar, lá está, grandes batalhas que aos olhos do mundo parecem impossíveis. Muito obrigado, Moisés. Irmã Cristina. Quem de nós gostaria de ser comparado a um cão? Ninguém. No entanto, o versículo 22 do capítulo 11 mostra que Benaía matou 2 filhos de Ariel, que eram comparados a grandes leões. Mas Eclesiastes 9:4 diz que é melhor um cão vivo do que um leão morto. Por isso, mesmo que sejamos desprezados por este mundo, que sejamos cães vivos do que leões mortos. Obrigado, irmã Cristina. Obrigado a todos. Peço desculpa àqueles que não participaram. Na próxima semana, não desistam. Muito obrigado a todos os irmãos, aqueles que participaram com os seus comentários que tanto apreciamos, e também ao irmão Cristiano que coordenou esta parte. Neste momento da reunião, vamos convidar todas as irmãs designadas à segunda sala, por favor, a poderem deslocar-se até lá, acompanhar o nosso irmão Leandro Oliveira, a fim de apresentarem as suas designações. Nós aqui no salão principal iremos continuar com a leitura da Bíblia. Os irmãos podem ir apanhando os seus dispositivos eletrónicos, as suas Bíblias, e o irmão Micael Moreira vai ler para todos nós a porção de 1 das Crónicas, capítulo 11, os versículos 26 ao 47. Os guerreiros valentes das forças militares eram Azael, irmão de Joabe, Elaná, filho de Dodo, de Belém, Samote, o Arurita, Elés, o Pelonita, Ira, filho de Iques, o Tecoita, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Uzatita, Ilai, o Auita, Maarai, o Netofatita, Eled, filho de Baaná, o Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos Benjaminitas, Benaia, o Piratonita, Urai, dos vales de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Baarumita, Eliaba, o Saalbonita, os filhos de Azem, o Gizonita, Jonatá, filho de Saj, o Ararita, Aião, filho de Sacar, o Ararita, Elifal, filho de Ur, Efer, o Mecratita, Aías, o Pelonita, Ezro, o Carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natá, Mibar, filho de Agri, Zeleque, o Amonita, Narai, o Berutita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Gareb, o Itrita, Urias, o Itita, Zabad, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, o Rubenita, e chefe dos Rubenitas, com quem havia 30 homens, Aná, filho de Maacá, Josafá, o Mitnita, Uzia, o Asteratita, Samá e Jeiel, filhos de Otão, o Aruarita, Jediael, filho de Sinri, Joa, seu irmão, o Tizita, Eliel, o Maavita, Jeribai e Josavias, filhos de Elnaão, Itma, o Moabita, Eliel, Obed e Jaziel, o Mesobaita. Obrigado, irmão Micael. Era tudo uma leitura menos fácil, não é? Tantos nomes que nós não pronunciamos no nosso dia-a-dia, mas para ler de uma forma clara e correta, como lestes, nós damos os parabéns por isso. O irmão Micael tinha a lição número 5 a trabalhar. Leia de modo correto. E como é que nós podemos, de facto, preparar-nos para ler do modo correto? Esse é o objetivo.
quer quando estamos na reunião ou até mesmo quando estamos a apresentar boas novas. Há um aspecto fundamental: preparar-se bem. Ou seja, preparação, preparação, preparação. No caso do Micael, para ler de forma correta, teve que repetir diversas vezes o seu treino, para depois aqui na sua apresentação isso acontecer de forma correta. E a preparação passa por nós termos cuidado em não acrescentar, saltar ou trocar as palavras, prestar atenção à pontuação, às vírgulas, aos pontos finais e aos pontos de interrogação. Juntando a isto, termos uma pronúncia correta, ou seja, se não soubermos ler uma palavra, a preparação novamente consiste preparar, 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 até conseguir falar de forma correta essas palavras. Portanto, é isso o objetivo e nós apreciamos muito a sua leitura. Muito obrigado, irmão Micael. Vamos agora passar a outra parte da reunião, que é empenhe-se no ministério. Vamos passar agora a apresentar o contacto inicial, a revisita e o estudo bíblico. Para o contacto inicial, a nossa irmã Sofia Ribeiro e a irmã Marta Molengo irão considerar um assunto de conversas da Bíblia. Olá, Marta. Boa tarde. Já deu toque de saída, não já? As crianças ainda não saíram? Sim, já deu. Devem estar na brincadeira, acredito eu. Eu também acho que sim, devem estar lá entretidos. Eu aproveito e queria lhe mostrar algo que eu tenho lido e que tenho gostado mesmo muito. Eu gostaria de partilhar consigo. Esta revista, entre vários temas muito interessantes, tem este: a Bíblia dá-nos a esperança. Na sua opinião, Marta, será que Deus ouve as nossas orações? Olha, Sofia, já me questionei sobre isso. As coisas não estão tão fáceis. Às vezes faço alguns desabafos com Deus e até peço com relação ao meu trabalho. Mas será que Jeová ouve mesmo as minhas orações? Eu compreendo, Marta. Connosco também não tem sido nada fácil. Se eu já com 2 não é fácil, imagino você com 4. Mas repare o que a Bíblia diz aqui, no livro do Salmo 65:2. Ele diz assim: ó ouvinte da oração, a ti virão pessoas de todo o tipo. Então aqui diz que todo tipo de pessoas se chegarão a Deus e diz que Deus escuta o que elas dizem. Mas sobre que coisas é que nós podemos orar, Marta? Eu gostaria de lhe mostrar a resposta na palavra de Deus, que tem resposta a estas e a muitas outras questões que podem mudar a nossa vida para melhor. Que diz, por exemplo, amanhã, antes mais ou menos 15, 20 minutos antes das crianças saírem, nós falarmos mais um bocadinho sobre isto. Está bem, fica combinado. Olha, eles estão a chegar. Pois já. Então, tchau, até já. Até já. Obrigado, irmã Sofia e irmã Marta. Apreciamos, de facto, uma apresentação, um contacto inicial de uma forma descontraída, não é? De uma forma leve. E é assim que nós... Desculpem. E é assim que nós, na verdade, nos devemos apresentar. Estar bem preparados e fazer esta apresentação de uma forma simples. A irmã tinha a trabalhar a parte da lição número 12, ou seja, seja cordial e mostre empatia. E nós observamos isso. Observamos a irmã a falar de uma forma descontraída e, ao mesmo tempo, também a pensar nas pessoas. Tudo o que estava a dizer estava a colocar-se no lugar da moradora. E isso é fundamental. Nós podemos imaginar os problemas que as pessoas têm hoje no dia-a-dia, não é? E às vezes, quando nós não controlamos as palavras ou não estamos bastante cônscios do que estamos a dizer, isso pode afetar a nossa apresentação. Portanto, palavras amorosas como encorajar, consolar, podem realmente ajudar na nossa apresentação e a trazer dignidade ao nome de Jeová. Além de falar de modo bondoso, foi aquilo que apreciamos na sua apresentação. Muito obrigado por trazer essa apresentação de uma forma cordial e também mostrando empatia até nós. Apreciamos muito a preparação que tiveram. Agora vamos passar à revisita e vamos convidar a irmã Celine, que já está cá, e a irmã Louise Baronese, que irão também considerar um assunto de conversas da Bíblia e junto com um vídeo o que é um estudo bíblico.
Celine, tinha me esquecido que vinha hoje. É que eu comecei uma formação, por isso agora só estou livre a partir das 8. Desculpa ter que ser essa hora. Oh, não tem problema, Luís. E obrigada por me receber estes minutinhos. Da última vez nós vimos que a Bíblia chama a Deus de o ouvinte de oração. Mas sobre que coisas ou assuntos é que podemos falar a Deus em oração? Bem, foi sobre isto que nós ficámos de ver hoje. Já agora gostava de saber o que é que tu achas, Luís. É uma boa pergunta. Minha mãe me ensinou quando criança a orar o Pai Nosso, então é isso que eu sei orar. Então vais gostar muito do que a Bíblia responde a isso. Vamos ver juntas aqui o texto de 1 de João, capítulo 5, versículo 14. Poderias ler para nós aqui, por favor, aqui? Sim, claro. Diz o seguinte: e esta é a confiança que temos nele. Não importa o que pedimos, segundo a sua vontade, ele ouve-nos. Obrigada pela leitura. Então, Luís, notaste sobre o que é que podemos orar a Deus, de acordo com o versículo? Acho que sobre qualquer assunto, né? Muito bem. Aliás, como diz aqui, não importa o que pedimos, mas parece haver aqui uma condição, não é? Conforme aqui mostra o final do versículo. É, realmente, aqui diz segundo a sua vontade. Isso. O que é que achas que isto significa? Talvez Deus nos ouça se nossos pedidos estiverem de acordo com a vontade dele. Isso. Mas e a nossa vontade, ela não conta para Deus? Percebo o que queres dizer. Há bocadinho falaste da oração do Pai Nosso, não é? E olha, que eu gosto muito, muito dessa oração. Na realidade, ela é um bom exemplo de como se deve orar a Deus. E é interessante que Jesus ensinou nela como nós devemos nos dirigir a Deus. Lembras ainda das primeiras frases da oração? Lembro sim. É Pai Nosso que está no céu. Muito bem. Então, Jesus ensinou a chamar a Deus de Nosso Pai. Mas como é que um pai gosta que o seu filho converse com ele? De coração, de forma muito formal, sobre que assuntos? Não, é claro que é de coração, né? Um pai gosta que um filho compartilhe seus assuntos pessoais, seus sentimentos. Isso mesmo. Então Deus também é assim. Como nosso Pai, Ele importa-se muito connosco e com a nossa vontade. Agora, acho que, no teu caso, achas que Deus se ouviria se, por exemplo, pedisses sabedoria para conseguir o emprego para o teu sustento? Acho que sim. Muito bem. Deus ouve pessoalmente milhões de orações sinceras que o agradem, mas acho que vais concordar comigo que as orações de muitas pessoas viram autênticas listas de desejos, não é? Concentradas nelas próprias, muito egoístas, não é? Isso é verdade. É verdade. Por exemplo, imagina se duas equipes de futebol agora, com todos os seus adeptos, orassem a Deus para vencer um campeonato. Achas que Deus ouviria essas orações todas? Talvez isso não cumpra o requisito da vontade de Deus. Né? Isso mesmo, esse é o ponto. Deus não é como o gênio da lâmpada, não é? Que chamamos quando queremos, pedimos qualquer desejo, e ainda bem, porque senão já pensaste nas coisas que as pessoas seriam capazes de pedir a Deus, seria preocupante, não é? Sem dúvida, faz todo sentido. Isso mesmo. Por isso, na oração do Pai Nosso, Jesus incluiu uma expressão muito parecida a esta que vimos aqui no versículo, quando ele diz, seja feita a sua vontade. Isso, a vontade de Deus. Então, para Ele nos ouvir, Deus quer que os nossos pedidos sejam de acordo com os seus padrões. E realmente, Luís, tu encontras sempre assuntos para conversar com os teus amigos, não é? Sabes do que é que eles gostam de conversar, porque os conheces bem. Então, da mesma forma, para conversarmos com Deus sobre assuntos de que Ele gosta, então também precisamos conhecê-lo bem. E por isso, vou-te mostrar aqui agora um curto vídeo que vai mostrar uma ajuda para conseguirmos isso. Vamos ver. Então, reparaste qual é a ajuda que Deus nos dá, Luísa? Sim, por meio da Bíblia, né? Por estudar a Bíblia. Muito bem. O que é que achaste da forma como se estuda aqui a Bíblia? Achei muito interessante. Eu gostei de ver que é gratuito e é flexível no tempo da sessão de estudo, né? Pode até ser por videochamada, e que para mim seria ótimo, que a gente pode fazer depois da minha formação. Olha, coisa boa. Então eu posso te dar agora o meu número e amanhã à noite poderíamos combinar e podia-te ligar para te mostrar como é que funciona? Pode ser, eu passo meu número então. Fica combinado. Obrigado, irmã Celina. Apreciamos muito a forma eficaz como explicou à moradora o ponto em questão. Não é? Realmente é assim que nós queremos trabalhar. Queremos deixar de forma clara e entendível aquilo que queremos que o morador entenda acerca de Jeová. A irmã tem a lição número 6 a trabalhar e explique por que motivo lê um texto. E por que é que devemos fazer isto? É explicar, depois de ler o texto, a razão. Ler o texto e explicar este ponto está relacionado com o que está a explicar antes de passar para a próxima ideia. Avançarmos para outra ideia sem explicar aquilo que estávamos a considerar
não fica na mente do morador. Por exemplo, como é que podemos fazer isso? Por fazer perguntas, por realmente raciocinar com o morador, neste caso a moradora em questão, e a pergunta que a irmã Celina fez foi como podemos orar a Deus? E depois também, outra parte que nós queremos deixar bem claro é destacar o ponto principal do texto. Isto é que fica na mente do morador quando estamos a fazer revisitas. E o que é que a irmã Celina fez? Destacou o ponto do texto que diz: seja feita a tua vontade. Isto é o que a irmã Celina queria que ficasse na mente da moradora para ela poder entender exatamente a matéria que estava a considerar. Portanto, irmã Celina, muito obrigado por esta sua participação. A irmã Luísa também por participar como moradora. Vamos agora seguir em frente no estudo bíblico. A irmã Dulce Carme e a irmã Santa Antunes. Neste estudo vai ser considerada uma parte da lição número 9 do livro Seja Feliz para Sempre. A vossa atenção, por favor. Então, Sandra, até aqui já vimos que é possível ter uma amizade com Deus. Isso realmente é maravilhoso. Mas, como qualquer amizade, é necessário manutenção. E já agora, Sandra, para ti, o que é que significa orar? Bem, Dulce, para mim a oração é uma espécie de terapia de relaxamento que me deixa tranquila e em paz. E realmente, nos dias estressados em que vivemos, todos precisamos de relaxar. Por isso, hoje vamos analisar nesta lição, que tem o tema oração fortalece a sua amizade com Deus, e vamos ver se a oração é apenas realmente um recurso de relaxamento, tal como um spa ou uma música calma. E já agora, queres ler o primeiro parágrafo, Sandra, por favor? Obrigada, Sandra. Então, agora, depois de ler este primeiro parágrafo, ainda tens a mesma ideia sobre a oração? Bem, nunca imaginei que a oração fosse tudo isso, uma fonte de conselho, consolo e apoio. É caso para dizer, Sandra, qual spa, qual quê? Mas olha, reparastes qual é a maior valência da oração? Bem, é sentir-me mais próxima de Jeová. Isso mesmo. Achas isso importante para ti? Sem dúvida que sim. Também concordo. Por isso mesmo, Sandra, será bom termos a certeza que as nossas orações sejam escutadas por Deus. E para isso temos que orar de forma correta. E olha, nada melhor do que recorrermos aqui a um modelo de uma oração que está em Mateus 6, 9 a 13. Não te importas de ler, por favor? Sim. Portanto, orem do seguinte modo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Obrigada. Conseguiste notar a quem devemos orar, Sandra? Bem, Jesus ensinou que só devemos orar ao Pai no céu, ou seja, a Deus. É isso mesmo. E olha, ao Jesus ensinar a oração do Pai Nosso e não do Deus Nosso, ou do Jeová Nosso, que também estava correto, Jesus queria que nós tivéssemos a certeza que a pessoa com quem estamos a falar é mais do que um Deus, é mais do que Jeová, mas é o nosso Pai. Pai amoroso, compassivo, bondoso, e realmente isso vai resultar na maior das valências que falamos, que é uma relação íntima com Jeová. Agora, Sandra, devemos orar sobre o quê? Bem, segundo a leitura de 1 João 5,14, podemos orar por qualquer assunto, desde que esteja de acordo com a sua vontade, não é? É isso mesmo. Então, isto significa que, em vez de decidirmos o que queremos fazer ou ter e depois orarmos a Deus, então era bom primeiro sabermos o que Deus requer de nós e então depois orarmos. Pois imagina que responsabilidade ou obrigação tem Deus de responder a uma oração que não esteja de acordo com a sua vontade, ou então que ele vê que vai prejudicar a pessoa. Não faria lógica. Agora, Sandra, depois de aprendermos a quem orar e o que orar, como é que achas que devemos orar? Bem, devemos orar em silêncio ou em qualquer postura digna. E que consolador saber isto, não só para nós, mas olha, especialmente para aquelas pessoas que nem conseguem falar ou nem se conseguem sentar. Na verdade, Sandra, Jeová só está atento e interessado na postura e na voz do nosso coração, ou seja, o nosso interior. E olha, Sandra, agora segundo o Salmo 62:8 que leste, até que ponto devemos expressar os nossos sentimentos a Jeová? Bem, devemos derramá-los sobre Jeová. É isso. E olha, para entenderes, imagina um copo d'água. Derramar o copo d'água não é lançar apenas uns salpicos, mas é despejar a água toda. Então é isso que Jeová espera de nós, que nós despejemos todos os nossos sentimentos sobre Ele, mesmo aqueles que nos deixam às vezes um bocadinho envergonhados. Não é? Agora, Sandra, depois de todos os ingredientes
para uma oração aceitável, vê um último em Tiago 1,5. Queres ler, por favor? Portanto, se alguém tem falta de sabedoria, que persiste em pedi-la a Deus. Isso, notaste então qual é um ingrediente, por último, mas importante? A persistência. É isso, uma sentinela que li recentemente dizia: não dê descanso a Deus. E é isso, a persistência vai mostrar a Deus o quanto queremos que Ele responda à nossa oração. Por fim, Sandra, como é que achas que Deus responde às orações? Bem, por meio da Bíblia, por acalmar o nosso coração e também por usar os seus servos. Será que já sentiste resposta às tuas orações por algum destes meios? Com certeza que sim. Às vezes, quando leio a Bíblia, sinto que Deus me está a responder. Outras vezes oro e sinto uma paz incrível. Então, parece que só falta mesmo uma resposta por meio da terceira forma, que é os servos de Jeová. Mas para isso tens que os conhecer. Mas não te preocupes, vamos já tratar disso. Tenho um convite a fazer-te no próximo sábado. Pode ser? Pode ser. Muito obrigado, irmã Dulce, pela forma instrutiva como dirigiu este estudo bíblico. Não é? Esperamos aqui a moradora agora progrida de uma forma rápida. Não é? A irmã estava a trabalhar a lição número 18, onde diz: use informação instrutiva. E, de facto, o que é que deve fazer? Ajuda as pessoas a pensar sobre o assunto, para isso use informações que lhe interessam. E que pode ser as informações que interessam. Nós, para termos informações adicionais, para poder manter a pessoa absorta no assunto, temos que pesquisar e meditar. Talvez conhecer as notícias mais interessantes ao redor. Temos que, às vezes, ilustrar ideias que surgem, ideias principais sobre os textos bíblicos ou sobre os pontos, mas para isso temos que também nos preparar e nos treinar. Portanto, treinar, ou seja, usar informação instrutiva, significa preparar-nos bem para depois também sermos bem-sucedidos e darmos louvor ao nome de Jeová com toda a informação que transmitimos aos moradores. Portanto, muito obrigado às duas irmãs pela forma como este estudo foi considerado, este estudo bíblico. Terminamos assim a parte Empenhe-se no Ministério. Vamos agora avançar no programa da reunião em Viver como Cristãos. Vamos convidar a todos, por favor, a se levantarem e os que desejarem. O cântico número 97, com o tema A Palavra de Deus ajuda-nos a viver.
Num mundo cada vez mais apartado de Deus, ou afastado realmente das suas orientações, será que é possível nós pensarmos como Deus? Presta atenção, por favor, a esta parte que o irmão Rubem Fernandes irá apresentar. Você pensa como Jeová? Lembram-se de quando eram jovens? Quando eram bem pequeninos e o vosso pai, a vossa mãe vos pedia para fazer alguma coisa? Por exemplo, ou quando o vosso pai ou a vossa mãe dizia: não brinques perto da estrada, senão vai-te acontecer alguma coisa, vais ter consequências. Ou então, não fales com estranhos, mesmo que eles tenham gomas, não fales com estranhos. Porquê? Eles sabem os perigos que poderia ter para nós. Mas mesmo que nós não percebêssemos o porquê dos nossos pais nos pedirem para não fazer determinada coisa, nós obedecíamos. Mas à medida que nós fomos crescendo, nós aí começámos a entender o porquê dos nossos pais nos pedirem isso, não era? Nos pedirem para não fazer essas coisas. E quando já chegámos a uma determinada idade, mais velhinhos até, mesmo eles não estando à nossa beira, mesmo os nossos pais não estando à nossa beira, nós até já sabíamos o que tínhamos de fazer, ou o que não fazer. Já sabíamos o que os nossos pais gostavam e o que não gostavam que nós fizéssemos. Mas há uma pessoa ainda mais importante que nós devemos ter todo cuidado para fazer o que Ele gosta, é Jeová. Devemos esforçar-nos sempre para o agradar. Querem ver a importância de fazermos isso? Convido os irmãos a abrirem o texto de Provérbios, capítulo 27 e o versículo 11. Vamos ver a importância de fazer a vontade de Jeová sempre. Diz lá: "Sê sábio, meu filho, e alegra o meu coração para que eu possa dar uma resposta àquele que me desafia." Então, irmãos, em tudo o que nós fazemos, nós queremos sempre agradar ao nosso Deus, ao nosso Pai, Jeová. Nós queremos alegrar o seu coração e Jeová fica muito feliz quando nós fazemos isso, quando vê os nossos esforços. Além de que também estaremos a provar a nossa integridade a Jeová. Mas para isso nós temos de tomar decisões que mostrem que temos o ponto de vista de Jeová. O problema é que nem sempre temos uma lei, uma regra que especifique o que é que temos de fazer, o que é que não temos de fazer. E o que é que nos pode ajudar então a pensar da forma de Jeová, ou a pensar como Jeová, a saber qual é a sua vontade, a saber agir da mesma forma que Ele? Vamos ver duas formas de fazermos isso. Primeiro, por estudar e ler a Bíblia diariamente. E quando fazemos isto é como se estivéssemos a passar tempo com Jeová, a falar com Ele. E quanto mais tempo falamos com uma pessoa, quanto mais tempo os irmãos estão com uma pessoa, como é que se torna a vossa relação com ela? Mais forte, não é? Começam a conhecê-la melhor e aproximam-se mais dessa pessoa. Então, quando estudamos como Jeová lidou com o seu povo no passado, como o que Ele queria que o seu povo fizesse e o que não fizesse, nós passamos a entender um pouco melhor a mente de Jeová, o que é que Ele pensa. Também, quando lemos sobre os exemplos do passado, que temos na sua palavra, a Bíblia, o exemplo de pessoas do passado, das coisas boas e das coisas más que fizeram, nós aprendemos aquilo que Jeová também acha que é certo e o que é errado. Esta é a primeira forma. A segunda forma de pensar como Jeová é por fazer pesquisa e por orar. Os irmãos já tiveram uma decisão difícil para tomar? Quando isso acontece, é bom fazer esta pergunta. Temos no manual: que textos ou relatos da Bíblia podem ajudar-me a entender como é que Jeová se sente sobre este assunto? E para responder a esta pergunta nós temos várias ferramentas, não temos, irmãos? Desde o site jw.org, temos a biblioteca online, várias publicações, temos vídeos. Também podemos pedir conselhos aos nossos queridos irmãos aqui da congregação mais experientes. E agora, vamos ver na prática como é que uma jovem irmã fez isto também. Como é que ela conseguiu ter a mente de Deus e tomar boas decisões ao enfrentar provações. Vamos ver o vídeo. Muito bom dia a todos. À medida que aprofundamos a unidade 4, vamos ver como é que sabemos que a evolução é um facto. Quando ouvem a palavra evolução, em que é que pensam? Quem é que quer responder? As tuas notas estão entre as melhores da turma.
Tenho aqui estes panfletos que são de 2 escolas excelentes, mas gostava que pensasses principalmente no que está por cima. Rebeca, tu estás entre os nossos melhores corredores. Gostava muito que pensasse em juntar-te à equipa. Sinto-me tão confusa. Sei que algumas das coisas que ensinam na escola não estão de acordo com a Bíblia, mas às vezes parecem fazer sentido. Depois, sinto pressão para me juntar à equipa e sobre o que fazer com o meu futuro. Finalmente, falei com a minha mãe sobre os desafios que estava a enfrentar. Ela ouviu-me com muita atenção e disse-me que teve de lidar com desafios semelhantes quando era jovem. Depois partilhou comigo Hebreus 5, 13 e 14. Pois todo aquele que continua a alimentar-se de leite desconhece a palavra da justiça, porque é uma criança. Mas o alimento sólido é para as pessoas maduras, para aqueles que pelo uso têm a capacidade de discernimento treinada, para saber distinguir tanto o certo como o errado. Ela disse que durante o seu estudo pessoal aprofundou certos assuntos que a preocupavam. Foi então que começou a descobrir respostas significativas que fortaleceram a sua fé e a ajudaram a tomar boas decisões. Isso ajudou-a a provar a si mesma que o que a Bíblia ensina é a verdade. Excelente, obrigado pelo vídeo. Agora temos 3 perguntas, os irmãos estejam à vontade para comentar. Vamos fazer já a primeira. Que pressões é que a jovem do vídeo enfrentou? O irmão Carlos Quintas, por favor. A jovem teve pressões, por exemplo, na aula em que estava a ser apresentada a evolução e as coisas até pareciam fazer sentido, e até mais tarde também teve a pressão para defender as suas crenças em frente à turma e ao professor. Depois também teve pressão por parte de uma orientadora na escola para seguir a sua educação e ir para outra escola, para a universidade talvez, e também para se juntar à equipa de corrida da escola. Bem, obrigado, é isso mesmo. Algumas preocupações que ela tinha. Irmão Domingos? É só um pormenor que acho interessante do comentário que o irmão comentou, é que o professor diz que à medida que aprofundava a unidade 4, diz que iam saber lá na escola, que a evolução é um facto. Ora, a evolução sabemos que não passa de uma teoria, não é? E por isso não deixa de ser uma prova muito séria para os nossos jovens, vá lá. Isso, obrigado. O irmão Ernesto, por favor. Eu só gostava de destacar o facto que uma qualidade torna-se uma pressão, não é? Porque, na realidade, esta miúda, esta jovem, era uma excelente aluna, como deviam ser a maioria dos nossos queridos irmãos jovens na escola. E isto tornou-se uma pressão para ela, porque se ela fosse uma aluna mediana ou uma aluna medíocre, a professora não lhe pressionava. Era mais uma. Mas os nossos miúdos destacam-se em relação aos outros, até nestas características, e isto que é uma excelente qualidade, torna-se depois também motivo de pressão. Excelente, obrigado. Vamos fazer agora a segunda pergunta. Como é que as ferramentas de pesquisa podem ajudá-lo a lidar com pressões parecidas? Como é que as ferramentas que nós temos de pesquisa podem nos ajudar? O irmão André Silva, por favor. No caso apresentado, a jovem tinha a mãe que lidou com situações parecidas, mas nem todos têm esse privilégio. Mas no índice de publicações existem muitas experiências de irmãos que passaram por estes desafios.
ver como eles raciocinaram, os princípios que levaram em consideração, pode ajudar o jovem a tomar a melhor decisão para si. Isso, obrigado, irmão André. E como é que tirar tempo para fazer pesquisa e estudo pessoal vai ajudar-nos a tomar boas decisões? Mais pessoal. Irmão Ezequiel, ao fundo, por favor. Então, ao tirarmos tempo para fazer pesquisa e estudo pessoal, isso vai nos ajudar a entender como é que Jeová se sente e pensa sobre certos assuntos, não é? Vamos começar a pensar como Jeová pensa. E também em Hebreus 5,14, diz lá que se nos alimentarmos regularmente com alimento sólido, isso vai nos dar a capacidade e discernimento treinada para saber distinguir tanto o certo como o errado. Ou seja, vai nos ajudar a encontrar e a aplicar princípios bíblicos que nos vão ajudar a tomar excelentes decisões. Isso, obrigado, muito bem, obrigado, irmãos. Não temos tempo para mais comentários, mas quando nós tomamos decisões, levando em conta aquilo que Jeová pensa, nós realmente chegamos mais a Ele. E então é bom fazer este esforço de aprender mais sobre Ele, para aprendermos mais como é que Ele pensa. Obrigado, irmão Rubem, pela sua parte e por realmente termos ajudado a todos nós a podermos pensar cada vez mais como Jeová. Não é? Ele ajudou-nos neste aspecto pela parte que ele fez para todos nós. Agora aguardamos com viva expectativa a parte seguinte da reunião, com o tema Faça Mais na época do memorial. O irmão Paulo Oliveira irá considerar este assunto com toda a congregação. Os irmãos lembram quando é o próximo memorial? Irmã Teresa, por favor. 4 de Abril. Muito bem respondido. Agora a questão é, quanto apreço tenho eu por aquilo que Jeová e Jesus fizeram por mim? Esta é uma pergunta que o memorial nos faz pensar. Todos os anos nós somos exortados a ler sobre o assunto, a rever o que se passou com Jesus, e isto leva-nos de facto a apreciar o que é que cada um de nós pensa, ou qual o amor que tem por este ato maravilhoso que nós sabemos que é. Mas a questão é o quanto é que eu amo a Jesus e a Jeová por terem feito isto por mim. Pensa assim, se estivesse numa situação entre a vida e a morte e Jesus interferisse e até morresse no seu lugar naquela hora, qual seria a sua gratidão? Bom, na verdade foi isso que Jesus fez, só que já foi há muito tempo, a tendência para esquecer. Por isso é bom nós pensarmos nestas coisas. Por isso, como é que nós medimos ou podemos medir o nosso amor? Aqui o parágrafo dá-nos uma ideia. É por intermédio do nosso esforço. Que tipo de esforço temos que fazer? Uma pergunta para os irmãos. Qual é o tipo de esforço que temos que fazer para mostrar, de facto, essa gratidão? Irmão José Carlos. Será o esforço de todo o coração, em diversas atividades. Uma delas será também convidar outros para assistir ao memorial. Muito bem. Portanto, envolve o nosso coração. Ora, se no nosso coração não estiver cheio de apreço, como é que nós nos vamos esforçar? Não é? Portanto, temos de alimentar o nosso coração para que possamos ganhar este apreço, e este apreço sirva de motivação para nós fazermos o nosso melhor a Jeová. E nada melhor do que, de facto, começar desde já a ler matéria sobre a vida de Jesus, sobre este ato maravilhoso, a ler a Bíblia diariamente, como diz lá o Salmo 1:3, não é? Diz lá que feliz é aquele homem que medita nas Escrituras diariamente. E Jeová fala bem-sucedido em todos os seus atos, igual àquela árvore plantada à beira do rio, que nunca murcha, que dá sempre fruto,
Queremos ser essa árvore. Então comecemos desde já a fazer isso, a fazer esse esforço. Bom, mas agora também temos algumas ajudas de Jeová, porque Jeová também compreende que nós estamos numa época difícil. Ora, o que é que Jeová fez então para nos ajudar a fazermos este esforço? E agora está ao alcance de muitos mais dos irmãos poderem fazê-lo. Então, qual foi a mudança que foi feita? Aqui ainda está pelos números antigos. Vamos ver se clarificamos estes números. Vamos ver, quem vai ajudar-nos? A irmã Lourdes vai nos ajudar. Podemos fazer de pioneiro auxiliar com 15 horas, no lugar das 30, como estão aqui no papel. Muito bem, irmã Lourdes, é isso mesmo. Então, agora, apenas com 30 horas, podemos, de facto, fazer esse salto positivo, esse alavancar, não é? Fazer um pouco mais. É verdade que, se calhar, alguns de nós nem isso poderá fazer, mas poderá sempre fazer um esforço maior, um esforço para aumentar um pouco as horas de pregação, quer seja como pioneiro auxiliar, quer seja um pouco menos, mas aquilo que eu puder fazer de melhor nestes 2 meses. Porque isso, de facto, quanto maior o nosso esforço, maior o nosso amor por Jeová, porque mais demonstramos que o amamos muito e que queremos avisar o maior número de pessoas. Ora, é como diz lá Efésios 1:3. Vamos pedir um voluntário. Efésios 1:3. Irmão Henrique, aqui à frente, por favor. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos abençoa em união com Cristo com todo tipo de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Bem, obrigado, irmão Henrique. Portanto, de facto, louvado seja Jeová, porque Ele está sempre atento a nós, Ele sempre nos ajuda. E, sobretudo, porque Ele fez este ato maravilhoso de enviar o seu Filho por nós. Agora, temos de fazer planos. Não é? Estamos a cerca de 2 meses do dia e temos muitas pessoas para avisar. Faça planos. Quanto mais rápido fizer os planos, melhor. Por isso, comece desde já a fazer planos, comece desde já a ler tudo o que se passa à volta da vida de Jesus através das nossas publicações, quer seja no site, na própria Bíblia, faça a leitura recomendada sempre e adquire este amor por Jeová a ponto de Jeová o abençoar, dando-lhe sucesso e também motivação para fazer o seu melhor nesta época do memorial. Obrigado. Obrigado, irmão Paulo, por este encorajamento e pode ter uma certeza, todos nós estamos preparados para fazermos estes planos e trabalhar afincadamente durante os meses de março e abril. Muito obrigado pela sua parte. Vamos agora convidar os irmãos a poderem participar com os seus comentários no estudo bíblico de congregação. O irmão António irá considerar com todos nós a lição número 37 do livro Seja Feliz para Sempre. Irá considerar os pontos de 1 ao 5 e o leitor é o irmão Joel Xavier. Vamos fazer sem leitura. Estamos com um pouquinho de pressa. Depois, pelos vistos, há almas ali atrás, não é? Então, vamos à lição número 37, o que a Bíblia diz sobre trabalho e dinheiro, não é? Como é que nós podemos ajudar os nossos estudantes a terem um ponto de equilíbrio aqui, quando diz respeito a ter o seu trabalho, ter o dinheiro para o sustento, mas onde é que está o equilíbrio? Vamos aqui ter essa ajuda extraordinária desta ferramenta. Então temos aqui, logo a parte introdutória diz que é um desafio ganhar o sustento, né? E ao mesmo tempo dar a Jeová a adoração que ele merece. Mas o ponto 1 já tem a pergunta que diz o seguinte: o que é que a Bíblia diz sobre trabalho? O que é que a Bíblia diz sobre trabalho? Aqui a irmã Maíra.
Em Eclesiastes 2:24 diz que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho. Então, Jeová, ele encara o trabalho de forma positiva, né? Jeová, ele trabalha bastante, né? Trabalhou e trabalha bastante, né? Quando ele criou tudo que hoje existe. Então, nós, como imitadores de Jeová, queremos também ser bons trabalhadores, né? E isso gera benefício, né? A gente vai agradar a Jeová e também vamos nos sentir bem. Mas devemos ter uma atitude de sabedoria para saber que o trabalho não é prioridade na nossa vida, né? Que a prioridade é a adoração a Jeová, porque Jeová fala que quando a gente coloca o reino em primeiro lugar, outras coisas serão acrescentadas. Excelente, isso mesmo. Muito obrigado. Vamos ler Hebreus capítulo 13, versículo 5. Quem gostaria de ler? Hebreus 13, 5. A irmã Laurentina lá atrás, por favor. Irmã Laurentina. Que o vosso modo de vida esteja livre do amor ao dinheiro, ao passo que ficam satisfeitos com as coisas que têm. Pois ele disse, nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Irmã Laurentina, então, qual é o ponto de vista equilibrado sobre o dinheiro? A irmã Gabriela, por favor. Então, quando uma pessoa tem um conceito equilibrado sobre o dinheiro, encarando-o como um meio para alcançar um objetivo e não como um objetivo em si, ela consegue ter assim mais contentamento e felicidade. Como nós sabemos, é o amor ao dinheiro que é prejudicial, não o dinheiro em si. Então, o importante não é quanto uma pessoa tem, mas assim a sua atitude em relação àquilo que tem ou ao que gostaria de ter. Excelente, obrigado. Irmã Dulce, por favor. E de notar é que o problema não está no dinheiro, mas no amor ao dinheiro. E isso pode acontecer com ricos e com pobres. Portanto, temos que ter ou colocar o dinheiro no sítio certo, quer tenhamos pouco, quer muito, porque este amor pode se desenvolver em qualquer classe social. E temos que, então, como diz o resto do versículo, ficar satisfeitos com o que temos. E, na realidade, quando acontece isso, então nós sentimos alegria com pouco ou com muito. Excelente, obrigado, irmã Dulce. É interessante, o fim do versículo também diz quais são o que nós podemos esperar se tivermos equilíbrio, um ponto de vista equilibrado sobre o dinheiro. O parágrafo também menciona. Irmã Débora, por favor. Se nós tivermos contentamento, diz aqui que Jeová garante que nunca nos vai deixar, nunca nos vai abandonar, Ele vai cuidar de nós. Portanto, não há melhor garantia do que isto. Nós podemos tentar fazer as coisas sozinhos, ou podemos, e isso pode correr muito mal, como já vimos, mas em contraste podemos ter a ajuda de Jeová, se confiarmos nele, se estivermos contentes com o que temos, e Ele vai ajudar-nos no que for difícil. Muito obrigado, irmã Débora. Excelente, isso mesmo. Irmã Esther. E aqui também diz que vamos ficar livres do perigo de nos envolvermos em apostas e esquemas de enriquecimento rápido. Por isso, quando está com muita vontade de enriquecer ou ter muito dinheiro, por vezes faz-se coisas que podem nos pôr em risco a nossa vida e dos nossos. Excelente, isso, muito obrigado. E evitar dívidas desnecessárias também. Quem gostaria de ler Atos capítulo 20, versículo 35? Aqui à frente, o irmão Moisés, por favor. Atos 20, 35. Em tudo, mostrei-vos que, trabalhando assim, arduamente, devem ajudar os fracos e ter em mente as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais felicidade em dar do que em receber. Muito obrigado, irmão Moisés. Como podemos usar o dinheiro para ajudar outros? A irmã Inês, por favor. Então devemos ser generosos, prontos para partilhar, e uma maneira que podemos fazer isso é por apoiar a congregação e ajudar também os que precisam, principalmente os nossos irmãos. E é amoroso de ver que Jeová não interessa a quantidade que damos, mas a nossa motivação. Por isso, se nós formos generosos de coração, com certeza nós seremos felizes e também vamos agradar a Jeová. Excelente isso. Irmã Cristina Cabral.
Nós podemos até dizer, mas a mim nunca ninguém me deu nada. Mas até antes de nós nascermos, nós recebemos muita coisa. Recebemos de Jeová amor, sabedoria, recebemos muitas bênçãos de Jeová através da criação. Por isso é que estamos vivos. Por isso, todos nós recebemos. Excelente, muito bem. Marceline, por favor. E podemos destacar Atos 20:35, não é? Onde diz que há mais felicidade em dar do que em receber. Então, explicar ao estudante porque é que somos mais felizes quando damos. E podemos associar a ideia, basicamente porque fomos feitos assim. Gênesis 1:27 diz que fomos feitos à imagem de Deus. E Jeová é a pessoa mais generosa que existe, não é? Tudo o que temos, tudo o que somos, nós devemos a Jeová. E é por ele ser a pessoa mais generosa, também é a pessoa mais feliz que existe, e ele também queria partilhar desta felicidade, queria que fôssemos felizes, e por isso ele nos fez desta forma. Por isso até poderíamos associar o artigo do que é que a Bíblia diz sobre o ato de dar, que está no Quero Pesquisar Mais, para explorar um bocadinho mais essa ideia de que a felicidade não está no possuirmos, mas no darmos. Excelente, obrigado. Muito bem, passando então à parte Aprenda Mais, veja por que é bom manter o trabalho no seu devido lugar e estar satisfeitos com o que temos. Ponto 4. A maneira como você trabalha pode dar honra a Jeová. Realmente a nossa amizade com Jeová vai influenciar o nosso ponto de vista sobre o trabalho. Evidência disso nós iremos ter com este vídeo. Trabalhe de toda a alma para Jeová. Vamos assistir. Às vezes eu odeio o meu trabalho. Não sei como é que o João consegue estar sempre tão animado. Eu perguntei ao João por que é que ele não aceitou o dinheiro e descobri que ele é testemunha de Jeová. Eu conheço bem as testemunhas, porque a minha esposa é uma delas. Mesmo assim, o que o João fez surpreendeu-me bastante. Por que é que ele não se achou no direito de receber aquele dinheiro extra? Ele trabalha tanto e quase todos os nossos supervisores aceitam subornos. O João mostrou-me um texto bíblico. Façam o que fizerem, trabalhem nisso de toda a alma, como para Jeová e não para homens. A relação que o João tem com Deus influencia todos os aspectos da vida dele, incluindo a atitude que ele tem no trabalho. Ele não seria desonesto, mesmo que outros o sejam. Eu vi claramente que o João vive de acordo com as suas crenças. O João convidou-me para ver um projeto de construção em que ele participa como voluntário. Parecia que eu estava noutro mundo. Havia pessoas de várias raças a trabalhar juntas, sem preconceito. E todas elas eram voluntárias. O João ofereceu-se para estudar a Bíblia comigo. A Emma já me tinha pedido várias vezes para eu estudar. E eu dizia sempre que não. Mas desta vez, eu aceitei. Eu gostava do meu estudo e até de assistir às reuniões de vez em quando. Mas eu tinha de trabalhar horas extraordinárias para sustentar a minha família. Eu não conseguia ir à reunião todas as semanas. Olha, como é que tu consegues fazer tanta coisa? Trabalho, família, reuniões, serviço voluntário.
Eu lembro-me sempre das palavras de Jesus a Mateus 6:22. Jesus comparou os nossos olhos a uma lâmpada. Ele disse que se os nossos olhos estivessem focados, todo o nosso corpo seria luminoso. É impossível estarmos focados em várias coisas ao mesmo tempo. Jesus queria que nos concentrássemos num único objetivo: fazer a vontade de Deus. Em vez de me distrair com coisas materiais, levo uma vida simples com a minha esposa. Evitamos dívidas desnecessárias e também não compramos coisas que exijam muito tempo e atenção. Assim, nós temos tempo para fazer o que é mesmo importante. O que é que tu achas que a Emma prefere? Que tu ganhes mais dinheiro ou que passes mais tempo com ela no Salão do Reino? Fiquei impressionado com o exemplo do João. Ele é um trabalhador honesto e diligente, mas sabe manter o trabalho no lugar certo. Ele fez-me pensar nas minhas escolhas. Eu decidi que também quero trabalhar de toda a alma para Jeová. Excelente. Temos então temos duas perguntas. A primeira é, no vídeo, o que é que mais o impressionou na forma como o João agiu no trabalho? O que é que mais impressionou? Aqui, Irmã Graça, por favor. Como testemunha de Jeová, ele não aceitou o suborno e era uma pessoa honesta dentro do trabalho e era admirado. E viu-se quando lhe deitou uma lata ao chão, o outro apreciou quando ele apanhou e foi meter no saco do lixo. Excelente. Muito bem, obrigado. Irmão Joel? A mim o que mais me impressionou é, apesar dele ter muitas responsabilidades, como ele aplica Mateus 6:22 e mantém-se totalmente focado na sua relação com Jeová, na sua rotina espiritual e não permite que nada interfira nisso. Excelente, isso mesmo. Segunda pergunta, o que é que ele fez para manter o trabalho no devido lugar? O que ele fez para manter o trabalho no devido lugar? Aqui à frente o irmão Micael, por favor. Ele levava uma vida simples e isso permitia que ele, por exemplo, não tivesse que trabalhar horas extras para poder manter o seu modo de vida, se calhar, mais sofisticado. Excelente, isso mesmo. Irmão Luís? E além disso deu-lhe a devida importância, como nós vimos no vídeo, fazia o seu melhor, mas não dava a prioridade. O nosso trabalho é que se tem de adaptar à nossa espiritualidade, à nossa rotina, ao nosso serviço a Jeová e não ao contrário. Excelente, isso mesmo. Colossenses 3, 23 e 24. Quem gostaria de ler? O jovem Henrique? Façam o que fizerem, trabalhem nisso de toda a alma, como para Jeová e não para homens, pois sabem que é de Jeová que receberão a herança como recompensa. Trabalhem como escravos para o Senhor Cristo. Muito obrigado. Então temos aqui uma pergunta: por que é que o nosso ponto de vista sobre o trabalho é importante? Por que é que o nosso ponto de vista sobre o trabalho é importante? Ou como diz a versão do Brasil, porque é importante sermos bons trabalhadores. O irmão Rubem. Hoje já foi dado um comentário de que os bons alunos normalmente trazem uma pressão acrescida. Da mesma forma, um bom trabalhador também pode ter esta pressão acrescida. Uma pessoa justa, honesta, que faz do seu trabalho laboral como se fosse para Jeová, é uma forma também de honrar a Jeová. As pessoas olham para nós e dizem, não, esta pessoa é assim, mas é testemunha de Jeová. E nós, quando conversamos com as pessoas acerca disso, mas porquê é que és assim? Nós podemos dizer, olha, porque os meus valores, aquilo que eu aprendo, faz parte da minha adoração,
fazer este trabalho como se fosse para o meu Deus, com a mesma diligência, com a mesma vontade. E isso faz toda a diferença, para nós podermos também dar honra e louvor a Jeová pela forma como nós trabalhamos. Excelente, obrigado, irmão Rubem. Nós temos aqui também 2 sequências de imagens, pedimos os irmãos para passarem. Quem gostaria também de encaixar este exemplo no ponto de vista correto sobre o trabalho? O que é que nós vemos aqui na primeira sequência e o contraste que há na segunda sequência? Quem gostaria de comentar? A irmã Alina. Havendo uma sequência, um esvaziamento do ambiente de trabalho ali, né? As pessoas, primeiro, passando do horário, as pessoas vão embora, mas na prática, quando você é um bom funcionário, vai sendo sobrecarregado. E ninguém consegue ser escravo de 2 amos, ou você é escravo de Jeová, né? Ou você é escravo do mundo. E o emprego pode te fazer de escravo, ou porque você quer ganhar dinheiro, ou porque eles notam essas suas habilidades. Excelente, isso mesmo. Não há tempo nem para a família, não é? Na segunda sequência, já vemos o contraste. Quem gostaria de referir? Aqui, irmão André Silva, por favor. Vemos um trabalhador que durante o horário de expediente dá todo o seu melhor e, portanto, faz todo o seu trabalho, mas depois também sabe dividir entre os momentos de trabalho e a sua vida pessoal. Dedica parte à adoração a Jeová e consegue estar reunido com a família. Portanto, consegue ter uma vida mais equilibrada e também mais feliz, porque o seu rosto, o seu semblante e até a sua saúde melhora. Excelente, isso. Obrigado. Ponto 5. Estarmos contentes com o que temos traz alegria. Quem gostaria de ler 1 Timóteo, capítulo 6, do 6 ao 8? A irmã Fátima, lá atrás, por favor. De fato, há grande ganho na devoção a Deus com contentamento, pois não trouxemos nada ao mundo e nada podemos levar conosco. Assim, se tivermos o que comer e o que vestir, estaremos contentes. Obrigado, irmã Fátima. O que é que a Bíblia nos incentiva a fazer? Conforme o texto. Vamos ouvir o Tomás. Se tivermos o suficiente para viver, ficamos contentes? Mesmo, obrigado. Excelente, é isso que nós queremos mesmo fazer. Muito bem. Agora, mesmo que tenhamos muito pouco, podemos ser felizes. Isso também pode ser exemplificado agora no próximo vídeo. Vamos assistir. O maior desafio para mim e para a minha família tem sido a doença. Não termos dinheiro suficiente para pagar o tratamento de que precisamos. Tenho de poupar todas as semanas o suficiente para alimentar a minha família. Estávamos muito tristes com a nossa situação. Primeiro, era um desafio termos o que precisávamos para cada dia, porque eu não tinha um emprego fixo. Também me preocupava pensar que os meus filhos iam sofrer se não tivéssemos comida suficiente ou outras coisas necessárias. Comecei a achar que a única solução era mudar-me para outro país para sustentar a minha família. 1 Timóteo 5,8 diz que é a minha responsabilidade sustentá-los. O que me impediu de me mudar para outro país foi o meu amor por Jeová e pela minha família. Como diz Filipenses 1,10, devemos certificar-nos das coisas mais importantes. E para a minha família, a nossa espiritualidade é muito importante. O bom conselho de um ancião fortaleceu-me. Ele perguntou: será que Jeová só dá bênçãos no estrangeiro? Ainda me
lembro do que ele disse. Desde então, eu percebi que a coisa mais importante na vida é a nossa espiritualidade. Não as coisas materiais que podemos obter deste mundo, pois isso também desaparecerá. Uma grande bênção tem sido manter a nossa família unida e feliz, apesar da nossa situação difícil. Eu sou servo ministerial e pioneiro auxiliar. A minha filha Fátima é pioneira regular. Sem dúvida, Jeová abençoa os nossos esforços. Dar faz-me feliz. Outros irmãos também estão a passar por necessidades como nós. Pensar nisso ajuda-me a concentrar-me não nos meus problemas, mas nos nossos irmãos e em Jeová. Estou plenamente convencida de que, como família, tomamos a decisão certa. E agora sentimos-nos muito felizes, porque, apesar de termos pouco materialmente, estou satisfeita. Costuma-se dizer, se estás satisfeito, então és rico. E o texto bíblico diz que é Jeová que enriquece, e Ele não lhe acrescenta nenhuma dor. Vídeo muito bonito. Vamos só fazer mais uma pergunta, porque nosso tempo esgotou. Apesar de terem pouco dinheiro, o que deixa estas famílias felizes? Irmã Maria, ao fundo, por favor. Então nós vemos que a prioridade deles era a sua espiritualidade e servirem juntos a Jeová em conjunto, em família. É excelente isso. Temos que terminar, irmãos. Muito obrigado pelos vossos excelentes comentários. Obrigado, irmão António, e a todos os irmãos que participaram com os seus comentários. Valeu a pena estarmos no Salão do Reino hoje, não é? Na verdade, nós fomos bem encorajados a continuar a aumentar o nosso amor por Jeová. Foi-nos mostrado dois exemplos, Saúl e Davi. Davi decidiu seguir os princípios de Jeová e recebeu muitas bênçãos. De igual modo, nós também podemos tomar decisões sábias hoje. Por outro lado, também foi-nos mostrado que nós podemos pensar como Jeová. Ou seja, quando temos que tomar decisões em nossa vida, estudarmos a Bíblia, fazermos pesquisa, ajuda-nos a nós a entendermos o ponto de vista de Jeová que nós queremos seguir e queremos realmente tomar boas decisões para nós. Estes foram dois pontos altos do programa que nos deixaram realmente muito felizes. Na próxima semana convidamos todos a preparar a reunião e destacamos um ponto do programa que realmente irá acontecer. Seguir as orientações de Jeová resulta em bênçãos. Desejamos boa preparação para todos. Agora vamos passar, queridos irmãos, aos anúncios da organização e vamos ler duas cartas. Eu pedia a vossa atenção, por favor, para duas cartas que temos que chegaram até nós do corpo governante e que vamos ler para todos. Novos auges. É com alegria que anunciamos novos auges no número de publicadores e pioneiros regulares em Portugal continental. Além disso, foram registados aumentos nas várias facetas do Ministério em todos os territórios da filial. Que alegria é para nós podermos observar o grande testemunho a favor do reino e o louvor que tem sido dado pelos publicadores ao nome do nosso grandioso Deus Jeová. Sabemos que enfrentam grandes desafios para cuidarem das vossas responsabilidades familiares e profissionais. Os dias são difíceis, esgotantes, e sabemos que a situação vai piorar. Ainda assim, têm conseguido organizar a vossa vida para estarem envolvidos em atividades espirituais, estabelecendo um belo exemplo para os irmãos na congregação.
E visto que o requisito de horas para os pioneiros regulares e auxiliares vai reduzir, isso permitirá que um bom número de anciãos considere com oração as suas circunstâncias e pondere iniciar o serviço de pioneiro regular. Ao participar mais vezes no serviço de pioneiro auxiliar. Que excelente influência isso será para os restantes membros da congregação, pois isso vai proporcionar um ambiente ainda mais espiritual e edificante para todos. Eu peço desculpa porque estava a ler uma parte da carta que era para os anciãos na congregação. Agora vou, sim, dar continuidade ao assunto para a congregação. Apesar das circunstâncias desafiantes, Jeová tem dado poder ao seu povo para continuar a realizar o importante trabalho de pregação até ao fim. E mais do que isso, os verdadeiros adoradores de Jeová têm feito esse trabalho movidos pelo profundo amor e sincera gratidão que sentem pelo seu Deus grandioso. O relatório de atividade de dezembro de 2022 é um reflexo desse amor por Jeová. Por isso, temos prazer em partilhar convosco alguns pontos de destaque deste relatório. Alegra-nos mencionar que foi atingido pela 4ª vez consecutiva o novo auge no número de publicadores ativos em Portugal continental, sendo agora de 51.711. Também foi alcançado o novo auge no número de pioneiros regulares neste território. Ficarão felizes em saber que 6.307 participam agora nesta modalidade de serviço e, com a bênção de Jeová, mais ingressarão no serviço de pioneiro, agora que o requisito mensal vai ser reduzido. Oramos para que Jeová abençoe o serviço destes queridos irmãos. Também foram relatados aumentos em todos os territórios aos cuidados da filial, mas gostaríamos de destacar, em particular, a atividade em São Tomé e Príncipe, pois os irmãos ali relataram um aumento de 58% no número de estudos bíblicos e de 64% no número de horas dedicadas à pregação. Que Jeová também abençoe os seus esforços abnegados. Sem dúvida, estes dados revelam o enorme desejo que os servos de Jeová têm de o louvar e de ajudar outros a desenvolver uma amizade achegada com Ele. Agradecemos a Jeová pela sua bondade imerecida, e a melhor forma de o fazer é por pregar as boas novas do reino. Que todos juntos possamos ecoar as palavras registradas no capítulo 12 de Isaías, nos versículos do 4 a 6. Agradeçam a Jeová, invoquem o seu nome e tornem os seus feitos conhecidos entre os povos. Proclamem que o seu nome é sublime. Cantem louvores a Jeová, pois ele faz coisas maravilhosas. Seja isso divulgado em toda a terra. Grita de alegria, exulta, habitante de Sião, pois grande no teu meio é o Santo de Israel. Vamos agora ainda ler uma segunda carta, que continuava a pedir atenção para todos os irmãos. Anúncios e lembretes de fevereiro de 2023. Discurso especial e memorial para 2023. Na maioria das congregações, o discurso especial com o tema "Você pode encarar o futuro com confiança?" será apresentado na semana de 27 de março de 2023. O memorial será na terça-feira, no dia 4 de abril de 2023. Na semana do memorial, não haverá reunião de semana. Dê testemunho cabal sobre o reino de Deus. A partir da semana 23 de outubro de 2023, o livro Testemunho Cabal será considerado no estudo bíblico de congregação.
O texto foi ajustado para incluir citações bíblicas atualizadas da tradução do Novo Mundo Revista. Também foram feitas pequenas mudanças, com o objetivo de harmonizar o texto com esclarecimentos das nossas crenças. Ter esta publicação em formato impresso ou eletrónico vai melhorar a sua preparação para o estudo bíblico de congregação e a sua participação. E vai ajudar a todos a fazerem progresso espiritual. Se você ou os seus filhos precisarem deste livro em formato impresso, fique à vontade para pedi-lo ao servo de literatura. Isto deve ser feito o mais rapidamente possível. Edição digital melhorada do apêndice B12 na tradução do Novo Mundo. Uma edição melhorada do apêndice B12 estará disponível em breve. As citações bíblicas na tabela A Última Semana de Jesus na Terra serão complementadas com gravuras, com mapas e uma linha do tempo. Talvez ache esse recurso útil ao preparar-se para o memorial. Em breve serão feitas atualizações no site JW e na biblioteca online da Torre de Vigia. Uma atualização também ficará disponível para download na publicação JW Library. Pronto, a palavra não estava a sair, mas agora saiu. JW Library. Campanha Mundial em setembro de 2023. Em todo o mundo foram relatadas muitas experiências positivas depois da campanha especial em novembro de 2020, que destacou o Reino de Deus. Em setembro de 2023, vamos ter uma campanha mundial que vai destacar novamente a Sentinela número 2 de 2020 com o tema O que é o Reino de Deus? Os publicadores que decidirem servir como pioneiros auxiliares em setembro de 2023 poderão escolher cumprir um requisito de 15 ou 30 horas. Mais detalhes sobre esta campanha serão fornecidos no Vida e Ministérios, Manual de Atividades de julho-agosto de 2023. Estes eram os anúncios da organização, queridos irmãos, que queríamos transmitir, mas vamos então terminar, conforme tínhamos dito já anteriormente, o Cântico 91, Construímos com Amor. Depois convidamos o irmão Domingos Faria para a oração final. Thank you.